povo! Que alegria estar aqui com vocês depois desse ato aí do carnaval, né? Que a gente fez uma reprise semana passada. E hoje, pegando o gancho dessa festa que potencializa muitas coisas guardadas e muitos desejos, vontades e inclusive a libido, a gente fez escolheu um tema especial para vocês. Bebi demais e aprontei. Tem desculpa? E hoje, para não dizer que a gente não vai abordar tudinho, eu trouxe 2 mega convidados. Eu trouxe um médico que vai falar sobre as mudanças químicas no nosso corpo, e eu trouxe um psicólogo para poder falar sobre aquilo que está por debaixo das nossas vontades. E os nossos convidados de hoje são Cláudio Ceal, que é psicólogo, que já esteve aqui com a gente várias vezes, que atende clinicamente adultos e que atende também casais. Cláudio também é palestrante, é mestre de desenvolvimento humano e é professor de graduação e de pós-graduação. Dá um alô para todo mundo. Alô, aí, Cláudio. gente, boa tarde, um prazer novamente estar aqui. Bom, e hoje estreando aqui na nossa bancada, a gente está com o Leonardo Clement, mas na verdade é Clement, viu, gente? Ele é conhecido como Clement porque o pessoal falava o nome dele errado. Mas é Clement porque ele é francês, apesar de falar o português muito bem, eu tenho descendência. Ele é médico, é palestrante, é especialista de desenvolvimento humano e olha que legal, ele trabalha na parte de urgência e emergência. Olha se esse assunto, bebi demais e aprontei, não é um assunto tão urgente. Dá um alô aí pro pessoal, Leonardo. Com certeza, Mayara, é um prazer estar aqui com vocês e abordar um tema que é do interesse de tantas pessoas, né? Pois é, gente, cabeça de homem além do óbvio. Meninos, já vou começar hoje o dia cutucando vocês. Quero que vocês liguem pra gente no 35055000, vou repetir, 35055000, ou que entrem no portal metro1.com.br, mandem sua mensagem pro estúdio, ou que entrem na nossa fanpage Cabeça de Homem. A resposta que eu quero saber é, alguma vez na vida vocês já se arrependeram de algo que fizeram depois de beber um pouco além da conta? Liguem, compartilhem com a gente. Quero saber. Dilcinho, você, conte pra mim, já fez alguma coisa no passado remoto, na adolescência? Não, hoje não fiz nada pra me arrepender tanto, não. Já bebi muito, assim, foi uma vez só que eu bebi pra saber como era, aos 14 anos, só por curiosidade. Me arrependi, e aí, até hoje, graças a Deus, não bebo mais. Naldo, pega aí o microfone. Naldo, que é da minha equipe, Naldo Almeida tá aqui hoje com a gente. Quero saber, Naldo, de você, conta um pouquinho pra gente. Você já bebeu alguma vez além da conta e fez algo que se arrependeu? Hoje eu não bebo, né? Hoje. Sim ou não? Já fez ou não fez? Quero saber. Há um tempo atrás, muito distante, eu posso dizer que sim, mas é passado, né? A gente esquece disso porque são águas passadas. Foi uma cavalgada que tá até próxima agora, 1º de maio, lá em Santo Estevão, minha cidade natal. Sim. E aí a gente passa um pouquinho da conta, mas já foi, né? Aconteceu, a gente não pode mais reclamar. Não tem volta. Não tem volta. Fica na memória, né? Pra gente aprender e dizer assim, poxa, eu não deveria ter feito isso. Mas já foi. Já foi, né? Soube lidar com isso bem depois? Depois eu soube me dar bem porque foi algo passageiro, momentâneo. Graças a Deus. E você, Carlinhos, só faça assim ou assim? E, gente, e alguém aqui, meninos, no passado remoto, alguém já bebeu demais e se arrependeu? Eu vou lhe confessar que eu não bebo. Então não passei por essa situação. Na adolescência eu já bebi assim pra me sentir um pouco tonto e só. Nunca gostei de bebida alcoólica. Sou meio atípico nesse sentido. Doutor Leonardo? Isso vai parecer clichê, né? Aqui ninguém tá bebendo mais, enfim. É claro que todos nós já fizemos coisas para nos arrepender. E graças a Deus, que bom. Já que o arrependimento, que é um sentimento que nós vamos falar bastante hoje, é um sentimento negativo que de repente pode estar ali por algo positivo para que a gente possa melhorar e a partir dali não cometer os mesmos erros. Mas não são esses erros que você está pensando, não, Mayara. Eu tô vendo seu sorriso aí. São erros ferios. Ô, gente, ó, eu só vou dizer a vocês o seguinte, hoje a gente vai falar não só de bebi demais e aprontei, no sentido da traição, que é logo que vem na nossa cabeça, ainda mais depois de um período de carnaval, tá? Vamos começar pelo carnaval, depois a gente expande para outras áreas, porque às vezes um homem, ele fica agressivo de forma física e agride a sua companheira verbalmente, às vezes agride até os filhos, ou agride família, ou amigos que estejam perto, tá? Às vezes ele pode partir para uma agressão física leve ou para uma agressão física grave.
Tiveram casos aqui de homens, uma pessoa até ligou ontem, que cantaram várias mulheres, e no meio dessas mulheres que cantaram a amiga da namorada, e até pegaram a amiga da namorada, enfim. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, que a bebida potencializa. Mas pegando o gancho do carnaval, já que o senhor trabalha, o senhor não, você, né, doutor Leonardo, trabalha com a parte de carnaval. Trabalhou nesse carnaval? Esse especificamente não trabalhei no circuito. Tá. Trabalhei nos 7 últimos anos, mas esse ano eu fiquei na minha ambulânciazinha do SAMU, no meu plantão, próximo do circuito, mas não realmente no circuito. Fala um pouquinho pra gente, vamos lá, do ponto de vista médico, o que é que a bebida, ela mexe com a gente, mexe com o corpo da gente? Até vamos começar a entender como é o que é que muda na gente quando a gente bebe. Joia. Então, Mayara, nós temos duas grandes coisas que eu posso dizer que definem quem nós somos. Tá. Nós temos uma mente subconsciente, que seria aquela parte do iceberg submerso. A maior parte de nossa mente é a mente subconsciente. E nós temos a mente consciente. Certo. E a mente consciente, ela está ali para criar limites e para fazer com que a gente possa interpretar se uma situação, analisar uma situação e ver se ela deve ocorrer ou não. Se essa situação vai ser benéfica para a gente ou não, ela vai analisar essa situação. Muitas vezes, lá em nossa mente subconsciente, existem desejos latentes que estão ali, que existem porque surgiram de alguma experiência anterior que nós tivemos, algo que nós presenciamos, que nós vivemos. Está ali, eu posso nem saber que aquilo está na minha mente subconsciente. E de repente, quando eu bebo, quando eu começo a beber, ingerir uma bebida alcoólica, isso serve também para outras drogas, mas falando especificamente do álcool, nós vamos ter uma atuação do álcool em nosso sistema nervoso central, Sim. com a inibição de alguns neurotransmissores que criam justamente aquele limite. Você sabe, olha, eu posso ir até tal ponto, mas a partir desse ponto eu não vou, porque eu vou analisar que essa situação não vai ser benéfica para mim. Quando você bebe, você tem uma inibição do sistema nervoso central, no início, que vai liberar você para fazer coisas que você antigamente, antes de beber, julgaria que essas coisas não deveriam ser feitas. Então o álcool vai atuar de forma inibitória no meu sistema nervoso central, me liberando, me deixando mais solto, mais excitado, mais alegre, mais poderoso. E aí você vai fazer coisas que, uma vez que o efeito do álcool passar, você vai ver, olha, não me reconheci. Isso talvez eu não teria feito. Ô Cláudio, deixa eu aproveitar, pegando aqui a fala de Dr. Leonardo, do ponto de vista psicológico, você acha que as pessoas, elas, todos nós percebemos qual é o nosso limite, Certo. tá? Eu, a partir de um determinado momento, quando eu era também adolescente, eu bebia, nunca fui de beber muito, bebia pouco, mas uma vez eu achei que eu bebia além da conta, no dia seguinte eu falei, poxa, a partir desse dia eu tinha 18 anos, ou seja, já faz muito tempo. Depois desse dia eu falei assim, ó, só bebo agora pra ficar tontinha. Quando eu vi que eu vou começar a ficar tonta, eu paro de beber, que é o meu limite, justamente pra não me arrepender no dia seguinte. Isso. Aí vem a questão. Você acha que as pessoas, de uma forma geral, elas sabem qual é esse limite? Ou quando chega nesse limite, elas sabem parar? Aí é que está a questão, né? Muitas vezes a pessoa procura o álcool justamente porque ela quer ultrapassar esse limite, porque ela é inibida no dia a dia, é uma pessoa tímida, é uma pessoa que é muito reprimida em muitos aspectos, e ela diz assim, eu quero ultrapassar esse limite, eu vou beber até ultrapassá-lo, até provocar em mim essa sensação de poder, de excitação, de forma que eu fique corajoso para fazer aquilo que eu, na verdade, queria fazer, mas eu não tenho coragem de fazer conscientemente, que é paquerar, dar em cima das meninas, ter atitudes que no dia a dia eu não teria coragem, né? Então muitas vezes a pessoa sabe o seu limite, mas ultrapassa já de caso pensado. Eu vou fazer isso porque eu não tenho coragem de fazer isso conscientemente, e eu vou beber até romper esse limite. Mas deixa eu pegar um gancho rápido, que a gente já está com um ouvinte na linha. Sim. Essas pessoas que elas bebem justamente para ela poder ultrapassar, não é ultrapassar um pouco o limite, para poder criar coragem. Isso, criar coragem. Geralmente elas ultrapassam o limite justamente pela falta de costume com a bebida ou por querer muito uma coisa. Elas costumam Pode ultrapassar. ultrapassar. Vou fazer aqui uma metáfora, né? Um carro começa a descer a ladeira, né? Quando ele começa a descer a ladeira, você segura ele no braço. Agora você Uau. deixa ele descendo a ladeira a uma velocidade tal, aí só um caminhão no final da ladeira para interromper, né? Então, uma vez pegando o ritmo, a coisa aí é imprevisível, né? O que é que vai acontecer depois, né? Tá. A gente já está com o Zé Fernando de Camaçari na linha. Boa tarde, Zé. Tudo jóia?
Alô? Nossa, Anjo! Alô, Nayara. meu amor, como é que foi de carnaval? Ô, menino, eu fui pipoca, viu? Foi maravilhoso. Oi, a Que bom. Luiz Caldas, Ivete, Claudinha, essa turma toda, né? Foi muito bom. O carnaval foi uma maravilha. Me diga uma coisa, Zé. Você já fez alguma coisa que tenha se arrependido depois de beber além da conta? Com certeza. Quer dizer pra gente o que foi ou não pode? É inominável. Pode. Sabe o que é, Maiara? É o seguinte, cada um tem a sua reação, né, doutor Leonardo? Cada cidadão tem uma reação. A minha reação quando era jovem, se eu estivesse bebendo hoje, no carnaval, por exemplo, eu cheio da cerveja, eu ia dizer que era irmão da nossa presidenta. Você entendeu? Cada um tem uma reação, é o mais poderoso, é o melhor, é o mais rico, entendeu? São reações. Eu não ficava agressivo não, entendeu, Maiara? Sim. Agora, a minha tristeza, Maiara, é que as nossas mulheres, principalmente as nossas baianas, elas estão sendo uma verdadeira chapeuzinho vermelho. Entendeu? Traduza isso pra vir pro meu dicionário aqui, que eu não sei o que é isso não na linguagem masculina. Olha, o Chapeuzinho Vermelho, Maiara, é o seguinte, estão indicando as nossas mulheres brasileiras a seguir um caminho que o lobo mau está mandando elas seguir o caminho, entendeu? Precisa dos caçadores que mostrem o verdadeiro caminho para as nossas Chapeuzinhos Vermelhos, porque, olha aí o exemplo, olha, nós, os homens, temos a obrigação de ajudar as mulheres a conseguir os seus objetivos, entendeu? Objetivos profissionais, ajudar, nós temos essa obrigação de mostrar às mulheres o caminho e para que ela consiga todos os seus objetivos. Ô Zé, obrigada pela sua participação. Eu só acredito que não é só o homem que tem que mostrar às mulheres o caminho. Que os casais, quando a gente tem uma relação adulta e saudável, um termina ajudando o outro a potencializar aquilo de positivo que tem nela. Mas obrigada, meu amigo, pela sua participação e por estar com a gente aqui todo sábado. E eu estou com o Ivan Paiva, do SAMU, na linha 3. É seu colega? Conheço. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, é um prazer estar participando com vocês nessa discussão aqui, depois de um carnaval onde o pessoal bebeu bastante e dar o depoimento do nosso atendimento de urgência e emergência nos nossos postos é extremamente importante. Que bom, me diga uma coisa, na sua vida, agora primeiro eu quero ouvir de você, depois dos atendidos, já fez alguma coisa que tenha se arrependido depois de beber um pouquinho a mais da conta? Ah, com certeza, não tenha dúvida. Pode contar pra gente ou não? Não, com certeza, não, tem várias situações, né? A gente termina bebendo um pouco mais da conta, a gente termina sempre, diz assim, poderia ser diferente. Quer dizer algum desses exemplos? Não prefiro assim, o motivo da minha ligação é assim, a Prefeitura Municipal de Salvador saiu com uma matéria mostrando assim, o incremento de mulheres relativas aos homens com relação ao consumo de bebida alcoólica, né? Sim. Então assim, o Leonardo inclusive trabalha com a gente no SAMU, é um profissional excelente do nosso quadro, e inclusive ele tem um evento que ele faz mensalmente lá na Livraria Cultura, que trabalha sobre cultura de emergência, e a pergunta assim, será que os homens estão bebendo menos ou é as mulheres que passaram a beber mais? E isso é que é o meu questionamento, que assim, será que houve uma redução do quantitativo de homens que bebem ou são as mulheres que efetivamente estão bebendo mais? Gostei da sua colaboração. Em breve a gente vai ter um tema aqui que se chama Companheira de Farra, bom ou ruim, e que a gente vai abordar, enfim, esse tema aí, essa questão específica. Fala um pouquinho pra gente, doutor Leonardo, essa questão assim, os homens, agora eu vou pegar o senhor não pela parte médica, mas por um outro lado. Os homens ligam, dizem que bebem, que aprontam, mas por que eles não dizem o quê? Pois é. Quando eu peço para alguém citar um exemplo, todo mundo foge da raia. Essa seria uma excelente pergunta para o doutor Ivan Paiva, né, que correu dessa resposta. Não, é claro que todos nós temos algumas coisas que são escondidas e que não precisam ser compartilhadas. Nós temos direito a essa privacidade. Sim. Isso é algo muito importante. Inclusive, já que você está abordando esse tema, isso é algo que talvez esteja na origem de algumas traições. Perceba que dentro de um relacionamento existem duas pessoas que são livres e que por algum motivo decidiram estar juntas. E a partir desse momento deve existir sempre o respeito às individualidades. Algumas coisas o marido não deve saber da esposa e vice-versa, porque são coisas íntimas demais que não devem ser compartilhadas com ninguém. Isso faz parte. E muitas vezes, quando existe tanto de uma parte quanto de outra
um ciúme excessivo, uma possessão excessiva, que quer saber exatamente tudo o que acontece na vida, cria-se um sentimento de aprisionamento e uma busca de liberdade faz com que, em algumas situações, o escape seja na bebida, em festas, o que pode resultar em uma traição. Então, o equilíbrio no relacionamento, respeitando as individualidades, é algo fundamental para a gente diminuir essa incidência de traições e de agressões. Ok, obrigada. Meninos, liguem pra gente, quero ouvir vocês, 35055000, 35055000. Quero saber se alguma vez vocês já beberam além da conta e fizeram algo de que se arrependeram. Contem o que pra gente. Podem ligar pra cá, ou podem também entrar na nossa fanpage de Cabeça de Homem, ou no portal metro1.com.br e mandar sua mensagem. E quero mandar um beijo pra DG Barreto, que já deixou aqui uma mensagem pra gente. Se o cara for macho, mas macho mesmo, que nem eu... Ele tá dizendo, e se pegarem ele fazendo besteira, ele deve estar morto de vergonha e arrependido. DG, eu leio com cortes algumas coisas, viu? E fiz cortes na sua mensagem. E eu sei que daqui a pouco eu vou ouvir um monte de desaforo. Bom, a gente tem uma participante aqui da nossa fanpage que ela fala: a traição, pra mim, é imperdoável em qualquer circunstância. Há pessoas que buscam a justificativa para trair. Já fui traída, não no carnaval, e ainda não perdoei. Dei uma segunda chance, mas é muito difícil conseguir confiar plenamente como antes. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Cláudia. É complicado essa questão da traição, O companheiro né? dela bebeu, exato. traiu, ou seja, ela voltou. Até essa questão é muito ruim, a gente até falou ontem, para pedir que você complemente mais até essa resposta. Sim. Às vezes a pessoa volta, ela fala assim, ela volta, mas ela não perdoou. Olha que coisa difícil continuar uma relação assim. Fala um pouco pra gente como é que... Tipo assim, qual seria a melhor forma, como é que as pessoas podem fazer? Você que é psicólogo e pode ajudar elas a resolver esses conflitos internos para que tenha uma relação mais tranquila, porque senão vai ficar sempre aquela coisinha, mas daquela vez, mais daquela vez, mais daquela vez, e os dois não vão ter paz. Assim, infelizmente, ela nunca vai ter a garantia, a certeza de que isso não acontecerá de novo. Ela vai ter que conviver sempre com essa dúvida. Isso vai fazer parte da relação do casal. Ela tem que saber, assim, isso aí é suficiente para eu... É suportável para eu continuar essa relação e passar adiante, passar uma borracha e continuar seguindo? Ou isso tá demais para mim, é além das minhas forças? Aí ela tem que refletir para ver se vale a pena continuar o relacionamento ou não. Tá? Essa questão da traição é uma questão que sempre vai permear as relações, porque as nossas relações ainda estão muito baseadas em um modelo assim, tradicional, conservador, né? Esse modelo tradicional conservador pode gerar muitos problemas em relação à traição. Então eu acho que assim, as relações homem-mulher têm que ser reconfiguradas, rediscutidas, no sentido de ampliar os modelos de relação, né? Esses modelos de relação é que devem ser discutidos. Infelizmente, as pessoas ainda estão muito presas a modelos conservadores, que são modelos que ainda existem do tempo do meu avô, bisavô, tatravô, né? E a gente continua com esse mesmo modelo, né? Então a gente tem que ser repensado isso. Vou te dizer por quê. Antes do carnaval, a gente discutiu aqui o tema poliamor e relações abertas. E tá quase tudo certo de eu voltar com ele semana que vem, porque não deu pra falar nem metade. E é justamente sobre essas questões que, assim, primeiro, que um ponto que eu sempre trago aqui no programa é importante, as pessoas geralmente não fazem isso, que é discutir quais são as bases da relação. Isso. O que eu aceito, o que eu não aceito, o que é confortável pra mim, o que é confortável pra você e quais vão ser as bases da nossa relação. Tá? Porque quando a gente fala sobre isso, a questão do direito à individualidade vai até onde ou não vai até onde. Aí Caroline Santana vem e coloca aqui: temos que ter livre-arbítrio. Se os homens querem trair, que fiquem solteiros. Só que tem homens que têm acordos, na verdade, com suas companheiras, que cada um, quando está consigo, um com o outro, na verdade, pode... Enfim, tem que haver respeito, mas quando cada um está sozinho, que cada um tem liberdade de fazer o que for, sem, lógico, expor o outro, sem desrespeitar o outro, sem fazer nada que saiam por aí falando, etc. Maiara, deixa eu até complementar. Essas bases da relação, elas devem também ser maleáveis e flexíveis. Como assim? As pessoas evoluem, se modificam, se alteram, né? Então, se você tem uma base, você se casa com um determinado contrato, certo? 20 anos depois, você não é mais a mesma pessoa. Sim. Né? Então, mas o contrato foi esse. Mas veja só, foi um contrato de 20 anos atrás. Você tem que refletir como é que você está hoje, o que é que você é hoje, o que é seu marido hoje, para se refletir sobre isso, né? Então, eu sei que o que eu estou dizendo aqui vai causar choque em muitas mulheres, né? Que tem essa questão da relação mais tradicional, conservadora, como ideal de relacionamento. E né? que a maioria dos homens não é assim, hoje das mulheres também não. Porque quando a gente vai fazer pesquisas sobre
sobre traição, 60, 70, 80% das pessoas traem. Isso. Então a gente tem um modelo ainda que é pregado como modelo correto, que é monogâmico, que, digamos assim, é a lei que está na prática, mas as pessoas não seguem a lei que está na prática. Então o que é o correto, ou o que é o certo e o que é o errado? Se as pessoas falam uma coisa, mas no fundo fazem outra, se comportam outra. Então eu acho que realmente questões como essas a gente tem que trazer para a discussão. E independente da gente conversar sobre qual modelo de relação, é o que eu digo, a gente tem que estabelecer um modelo e sempre conversar, ou de ano em ano, ou quando acontecer alguma coisa, porque a cada momento a gente é um. De repente, um acordo que eu fiz e que eu acertei, que estava bom para mim, não está mais agora. Exato, porque as pessoas se modificam. Lógico. Diga, doutor Leonardo. Tomando o gancho de Cláudio, realmente esse é um ponto muito interessante, que a medicina também traz algo nesse sentido. As células do nosso corpo, elas tendem a se renovar. A maioria de nossas células. E com a periodicidade de aproximadamente 7 anos, praticamente 100% das células de 7 anos atrás estão renovadas. Então, em 7 anos, nós nos tornamos uma outra pessoa, uma nova pessoa. E é claro que nós temos que continuar caminhando junto e estreitando sempre. A tendência do universo é que as coisas se desorganizem, é que as pessoas se afastem. E como nós podemos fazer para manter uma proximidade e uma harmonia no relacionamento? A forma de fazer isso é justamente conversando, gastando energia no sentido a nos manter aproximado, com interesses em comum, se compreender, se entender, e desta forma não vamos ficar surpresos 7 anos depois de estar casado com uma pessoa totalmente diferente. Deixa eu pegar seu gancho. Com 7 anos, nossas células se renovam. Eu acabei de ler um livro chamado O Poder do Hábito. Não sei se o senhor já leu. Extraordinário. Gente, pois é. Naquele O Poder do Hábito, o que é que ele diz? Que tem hábitos que a gente tem, que mesmo que depois a gente transforme ele em novos hábitos, ou deixe de ter ele, que ele fique lá, digamos assim, escondido na gaveta. Se daqui a 10 anos, 15 anos eu retomar ele, o meu corpo fica com aquela memória registrada e começa automaticamente a colocar ele em prática de novo. Então, ao mesmo tempo que as células se renovam, vamos lá, se eu tenho uma tendência à bebida, seja ela maneirada ou seja ela, digamos assim, mais forte, a questão que eu vi, que o poder do hábito, que tipo assim, o automático da gente, ele é tão forte que às vezes a gente faz aquilo sem pensar. É que o corpo conduz você, mesmo que você não precise refletir sobre isso. Gente, isso é muito forte. Realmente. Quero ouvir os dois. Nós, realmente, assim, o aprendizado, ele passa por algumas fases até chegar a um hábito. E nós precisamos necessariamente dos hábitos. O ser humano, ele tem a capacidade de aprender de 7 a 8 habilidades diferentes ao mesmo tempo. Imagine você... Homem e mulher? Homens e mulheres. Porque dizem que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo que o homem é uma só. Não, mas... Por exemplo, você pode estar aprendendo a dirigir, fazendo uma faculdade, aprendendo um curso específico. Então, são aproximadamente 7 a 8 habilidades que nós podemos aprender ao mesmo tempo. De alguma forma, essas habilidades precisam se transformar em hábitos, porque elas vão estar automatizadas e automaticamente vai fazer com que libere mais espaço para novos aprendizados. Então, o Cal Mascarenhas, quando ele fala dos caminhos neurais da aprendizagem, o grande mestre Cal... Um beijo, Cal! Cal, ele traz uma metáfora do Milton Erickson, um dos maiores especialistas, né, em desenvolvimento humano da humanidade, que dizia que lá na Suécia, o país originário do Milton, as criancinhas iam pela manhã caminhando para a escola em um campo de neve que acabou de cair durante a noite. Então não havia nenhum caminho desenhado. E a primeira criança, um certo dia, com um experimento, ela fez um caminho em zigue-zague. Em vez de reto, fez um caminho de zigue-zague. E o segundo que veio também foi no mesmo zigue-zague, e o terceiro também, de tal forma que, em algum momento, criou-se um caminho verdadeiro. E a partir desse momento, esse caminho, apesar de ser em zigue-zague, não em linha reta, era muito mais fácil de ser percorrido do que indo pela neve fofa. E da mesma forma, o nosso aprendizado acontece assim. Quando nós criamos um hábito, pode ser um zigue-zague, da forma que for, mas em algum momento ele vai se automatizar. E quando você resgatar esse conhecimento, que já está ali de repente há anos, mesmo que você não o pratique mais, vai ser muito mais rápido, assim como o caminho na neve. É verdade. Bom, vamos só lá, falando Cláudio. assim rapidamente, né, de condicionamento, a gente fala isso em psicologia, dos processos de condicionamento do comportamento humano, né? Então você pode condicionar a pessoa desde que você submeta ela justamente a o que a gente chama de contingências, né, reforçadoras, que mantém aquele comportamento até um certo tempo. Você tem que dar um tempo para a pessoa criar esse processo de condicionamento. Uma vez
Acontecendo isso, aí a pessoa tende a repetir o comportamento durante muito tempo. Agora, ao contrário, também pode acontecer o que a gente chama de extinção de comportamento. Você muda as contingências, muda o ambiente que mantém aquele comportamento, o comportamento tende a diminuir de frequência até que ele entre em extinção. Agora, se você volta de novo a estimulá-lo, ele volta de novo. Então, a questão da bebida, a pessoa bebe. Você pode fazer um tratamento psicológico, psicoterápico, que faça com que a pessoa lentamente vá mudando, ao invés de beber bebida alcoólica, beber suco de laranja, colocando de maneira bem simples, né? Ou seja, ao invés de ficar num bar bebendo, sair com a galera de noite para andar de bicicleta, seja o que for. Depois de um certo tempo, isso cria-se, né, um processo de condicionamento que a pessoa irá repetir isso com tranquilidade, sem fazer esforço. Agora, se ela volta de novo àquele ambiente onde tem a bebida e ela é oferecida, ele pode de novo recrudescer o comportamento de beber. O homem é um animal sócio-histórico e cultural. Vamos falar com Lucas de Camaçari na linha 2. Boa tarde, Lucas. Caiu. Bom, quero mandar um beijo grande pra Alice Pinho, lá dos Estados Unidos. Ligado daqui ouvindo, Mai, um beijão, sucesso, ótimo tema. Quero falar também, bom, mais cedo, um novo ouvinte, Renato Manzano, colocou relatou uma história do que tinha acontecido com ele. Eu falei assim, vou citar sem dizer o nome. Ele falou, pode dizer o nome. Ele falou assim, gente, pior do que às vezes a hora da bebida é o dia depois, com a ressaca. Então ele falou que ele até os 45 anos ele bebeu praticamente a cota dele de toda a vida. E que um belo dia ele estava morando em São Luís do Maranhão, ainda tinha se mudado há pouco tempo, estava morando com a esposa no hotel, morava no térreo que tinha um cachorrinho e tinha ido numa festa, bebeu pra caramba. E aí falou que no dia seguinte ele tinha um almoço importantíssimo que ele não poderia faltar, sendo que ele ficou nessa festa até de madrugada. Ele disse que 4 e pouco da manhã eles ainda estavam lá dançando e bebendo muito, que estava todo mundo já falando praticamente árabe, que ninguém entendia nada. Que no dia seguinte ele acordou, tomou um banho gelado, tomou um café amargo, saiu para andar com o cachorro dele, para poder, digamos assim, colocar para fora o bafo da bebida e beber uma água de coco, que quando ele voltou, ele falou, no meu andar tinha uma porta em frente à outra. Que uma era a porta da varanda dele, que tinha uma porta que dava para dentro do hotel e a outra que dava para fora do hotel, que era uma porta de vidro. E que ele saiu por essa porta de vidro sem fechar. Que quando ele voltou, ele deitou, entrou no quarto, escureceu tudo no automático. Tirou a roupa, botou o cachorro dele lá e falou, vou dormir um pouquinho. Que daqui a pouco o cachorro começa a fungar. Ele, meu Deus, esse cachorro não deixa dormir. Que ficou insuportável, que ele levantou. Que quando ele levantou, que ele começou a olhar em volta, que ele falou, que malas são essas? Que cortina é essa? Que quarto é esse? Gente, onde é que eu tô? Que ele se tocou, que ele tinha entrado na porta vizinha dele, que era de um sheik. Que ele tomou um susto, que ele vestiu correndo a calça não, a bermuda pelo avesso e foi correndo pra casa, que chegou aos bafos, olhou pra mulher e fez, amor, olha o que aconteceu, que tomou uma bronca e que falou assim, gente, já imaginou se o Sheik chegar lá, me ver nu na cama dele com o meu cachorro? Então, assim, tem coisas que a gente faz que a gente não se toca. Ele disse que ele não, tipo assim, como é que ele entrou sem olhar na porta errada? E tem pessoas também que relatam que não se lembram de nada que aconteceu. Então, eu não quero trazer apenas agora para a questão da traição, que é uma das coisas que mais mexem a mulher, tá? Mas às vezes um homem bebe e ele bebe, já que a gente está falando sobre cabeça de homem, o homem bebe e a gente perde as estribeiras e a gente é o quê? É desrespeitoso com a nossa companheira, é desrespeitoso com os filhos e com as pessoas que estão ao redor, começa a falar alto, começa a ser agressivo, começa a ser mal educado. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas questões, só que a gente já está indo para os intervalos comerciais. Fiquem com a gente volta em 2 minutinhos. Uma sonora pra você, ouvinte da Metrópole do Cabeça de Homem de hoje. Uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou. Tem gente que fica a promessa, né? Amanhã eu paro. Quem bebe muito além da conta sempre fica, amanhã eu paro, mas eu não vou entrar nessa questão agora não, senão a gente vai enveredar por outro caminho. Bom, eu tô aqui com algumas mensagens desde Barreto, censurei sim seu texto, mando beijos
E o que você sente é como se alguém mexesse nos seus textos, vai ficar na vontade, viu, DG? Mas beijos. Jalcemi Caldas, também nosso ouvinte que sempre participa. Boa tarde, Mai. Minhas melhores aventuras, eu estava bêbado. E ainda hoje, que não consumo mais bebidas alcoólicas, não mudou nada. E nunca, quando eu estava embriagado, agredi filhos ou mulheres. Que bom. Mas, ou seja, você se divertiu porque você deve ter se soltado apenas um pouquinho mais, se permitiu fazer coisas que às vezes se censura e se censura muito. Seja feliz, Jalcemi, se permita um pouquinho mais. Deixa eu só fazer uma parte aí nessa parte, assim, Diga. não necessariamente a pessoa que bebe vai agredir alguém, né? Então isso Sim. depende de pessoa para pessoa, de história de vida de pessoa para pessoa, né? A pessoa pode beber e ficar só triste, alegre, vai variar a depender da história de vida de cada um. Bom, tem aqui um anônimo. Olá, gente boa. Olá, gente. Boa tarde. Tenho um relacionamento de 13 anos e houve uma traição da minha parte com uma ex. Há 3 anos vivo um inferno no meu relacionamento. Tem dia que tá bem, tem dia que estamos brigados. Tenho 2 filhos, de 4 e de 1 ano. Gostaria do telefone da clínica do psicólogo para uma consulta de casal, caso ele faça. Faz Ok. sim. Diga aí, vai, Faço sim, Cláudio. faço atendimento no casal, certo? Pode entrar em Pode. contato com a rádio aí, passa... Não, dê seu número agora. Certo, tá bom. 9263 6666. 9263-6666. Cláudio Ceal. Isso. Bom, a gente está com Márcia na linha 3. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Olha, né, eu ouço a Metrópole todo dia, menos sábado, mas hoje é um desabafo ao psicólogo. Diga. Eu tenho um estigma. Me casei com um homem que bebia, mas não brigava. Temos filhos, ele morreu, eu fiquei viúvo, um bocado de tempo. Mas, infelizmente, só me paro com homem que bebe. Estou decepcionadíssima, porque eu não bebo. Mas, agora, recentemente, uma pessoa, assim, maravilhosa em tudo. Mas, quando bebia, meu irmão fazia tudo que não prestava ou que não presta. Dei a primeira, a segunda, a terceira chance, agora não quero mais. Porque aquela pessoa, eu tenho o direito até de dizer assim, tá feia, tá bonita, elogio e tal, mas em público, meu amigo, e deixa ele dizer, por ele ser oficial de uma determinada no chega da vida, ele se acha, quando ele está em público, ele se acha, ele acredita de todo mundo, mas a mim, e olha, eu tenho um pavio curto, sou uma senhora já com meus 60 anos, pernambucana, tenho sangue quente, povo. Aí vai revidar como fica feio pra mulher, né, minha amiga? Me diga, doutor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Porque eu já não quero mais nem olhar para os homens por causa desse problema. Será que o problema está em mim? Bom, o problema de beber não está com você, Márcia. Mas por que você vem atraindo pessoas com o mesmo perfil? Vai lá, Cláudio. Veja só, aí, Márcia, não é isso? É. Márcia, veja só, eu não posso, assim, responder completamente essa pergunta sua, né? Eu teria que conhecer você melhor e o que é que está acontecendo na sua vida e quantos relacionamentos com problemas de alcoolismo você já teve. Mas realmente me chama a atenção, se você teve vários relacionamentos com pessoas com alcoolismo, é o tipo de seleção que você faz, o que é que atrai você nos homens, que tem que ser melhor estudado, né? Para você verificar o que está acontecendo, que todas as vezes você se envolve com pessoas com problemas com bebida. Ela chegou a falar que o pai dela bebia ou não? Não. Uma das coisas, não sei, ela disse que o irmão bebe, né? Mas, assim, eu não escutei o pai, Não, eu fiquei confesso na pra você. dúvida, Se você escutou, assim, eu não sei. Se você, por um acaso, teve alguém na família, ou parental, ou pai ou mãe, ou alguém muito próximo que convivia com você e que bebia, talvez esse tenha sido um aprendizado que, assim, são as nossas heranças parentais de pai e mãe que ficam na gente e a gente repete aquilo que a gente aprendeu. É o que a gente chama de modelo de relação. Os modelos de relações que a gente estabelece começam na infância, com os pais. A gente observa os pais e isso serve de modelo de relação que muitas vezes a gente repete na vida adulta. Mesmo que a gente não goste. Mas se não for isso, aí realmente só estudando um pouco mais a fundo para poder saber. Ricardo Porto colocou aqui: já bebi demais para expor meus problemas. Há muito aprendi que o problema é meu e minha bebida não é de responsabilidade de ninguém. Já fiz muita besteira. Tchan, 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 tchan. Eu estou aqui também com um outro ouvinte. Pera aí, gente, tem mais mensagem. Você ia falar alguma coisa, doutor Leonardo? Não, eu queria que a gente retomasse, se possível, aquela historinha do rapaz que foi deitar na cama do Sheik. Que foi algo... O Renato. O Renato, não é? O Renato, ele colocou uma historinha muito curiosa. Ele disse que a cama estava uma delícia. Não, é interessante a gente observar essas mudanças de comportamentos que acontecem quando a pessoa ingere bebida alcoólica. Tá. Os limites dessas pessoas. Então, a bebida alcoólica, ela é dose dependente. Então, ela vai ter uma curva ascendente e depois uma curva descendente. De que forma isso funciona?
Quando alguém começa a tomar alguma bebida alcoólica, uma latinha de cerveja, um copo de vinho, aquelas doses iniciais mais baixas vão fazer com que essa pessoa comece a ficar desinibida. Progressivamente essa pessoa vai ficar excitada. E vai chegar um certo ponto onde a curva vai começar a cair. E ela vai ter alterações cognitivas dentro do seu comportamento. Ela vai ficar desorientada, pode ficar sonolenta, comatose, até evoluir para o óbito. Nesta virada, que acontece muitas vezes contra a nossa vontade, alguém está bebendo, acha que chegou no limite, como você mencionou, estou ótimo, agora estou bem. E de repente, mesmo tendo parado a bebida, ele posteriormente piora o seu quadro. Por quê? Por que isso acontece? Quando você decidiu parar é quando você estava no topo, no nível de excitação, onde você acha que você está tendo as coisas ainda sob controle, e você decide parar naquele momento. Porém, essa pessoa estava bebendo de forma contínua, e havia ainda uma quantidade de álcool no estômago para ser absorvido. Essa quantidade residual, quando será absorvida, pode ser aquele extra que vai fazer você cair a ladeira e começar a perder a noção do que você está fazendo. E aí você vai ter mudanças de comportamento, porque você já não tem mais energia para cuidar da sua mente consciente, então você já não sabe mais o que você está fazendo, e o seu corpo entra no piloto automático. E o piloto automático, quem é que comanda? O subconsciente, que é aquele iceberg submerso, e aí pode sair muitas coisas. Pois é, quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente vê que 5% apenas é que a gente tem consciência, e que 95% é inconsciente. Ou seja, a gente não sabe nada do inconsciente, mas ele sabe tudo da gente. Bom, Djalma Paiva mandou uma mensagem aqui. Boa tarde, Mai. Olha, nunca me excedi na bebida, mas de fato os jovens estão bebendo cada vez mais, então é realmente uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Mas, Cláudio, a gente tem muitos ouvintes que se relacionam, que são casados ou têm noivos, namorados, etc. Tá? E tem questões, além da traição, que são questões que acontecem com mais frequência no dia a dia. E como contornar? Imagine que um homem, ele está no meio de amigos, ele se excede na bebida e ele é grosso com a mulher, é grosso com os filhos e é grosso com... De repente ele está na casa de alguém, grosso com os anfitriões ou com os convidados. E aí depois, no dia seguinte, bate aquela vergonha. Ele disse coisas que não deveria, às vezes partiu para uma agressão física até leve, pegando a mulher, segurando os filhos e gritando muito alto, de uma forma que expôs a todos. Enfim, foi constrangedor. Como resolver esse dia seguinte? Qual, digamos assim, que conselho, o que é que a gente pode falar para esse homem e até para essa família, do que é que eles podem fazer para tentar contornar ou para resolver isso sem que fique, digamos assim, esse incômodo na relação, tá? Que impeça eles de viverem com tranquilidade e a mulher sempre de temer outros comportamentos repetitivos como esses por parte do companheiro. Aí eu vou pegar uma coisa que você terminou a frase falando sobre isso. Assim, aí vai depender de uma coisa. Primeira coisa, aconteceu uma vez na vida, foi um episódio, foi um aspecto que a pessoa perdeu a cabeça, é uma coisa. Se isso é uma constante na relação, aí já é outra coisa. Aí já tem que se discutir, né, o que é que está acontecendo para que isso esteja sempre ocorrendo, todas as vezes que eles saem, toda vez acontece a mesma coisa. Então, há uma diferença aí entre acontecer um episódio e acontecer vários, né? Se está acontecendo um episódio, tudo bem, vocês se reúnem, conversam sobre o assunto. É importante que a pessoa que se sentir ofendida fale com ele abertamente sobre isso. Olha, eu não gostei desse comportamento que você fez. É interessante também que a pessoa evite falar assim, você é um bêbado, você é um grosso, você é isso e aquilo. Não fale sobre isso. Fale assim, ó, você se comportou assim, 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 assado. 2, fale sobre seus sentimentos. Eu me senti desrespeitada, me senti mal, me senti humilhada, envergonhada. 3, você fala como você gostaria que a pessoa fizesse. Na próxima vez que a gente saísse, eu gostaria que você bebesse menos, né? Ou se bebesse, você começasse a sentir que está perdendo o controle, pedisse para ir embora para casa. 4, você falaria a consequência disso. Dessa forma, a gente iria evitar os conflitos e o mal-estar. Né? Você pode seguir um roteirinho mais ou menos de discussão. Ponto principal. Primeiro, não acuse o outro, não fale nada. O outro, porque quando você acusa, você gera na outra pessoa uma resistência. Poxa, você está me chamando de bêbado, está me chamando de grosso, de ignorante, a pessoa não vai aceitar. Fale assim, ó, naquele dia você se comportou assim, 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 assado. Teve uma postura inadequada. Isso. 2, fale dos seus sentimentos. Não me senti bem com isso. Eu me senti humilhado, desrespeitado, etc, etc. Você vai falar do sentimento que você teve.
3, é importante no 3 que você fale como você gostaria. Porque não adianta nada você falar que não gostou, se sentiu mal, sim. E o que você gostaria que você fizesse na próxima vez? Você fosse mais educado, mais gentil. Que evitasse, com esse sentido, que tá perdendo o controle da bebida, parasse ali, ou até pedisse pra ir pra casa. Exatamente, né? até dissesse, amor, vamos embora, porque eu não tô conseguindo me segurar, ou senão vou passar o limite. Perfeito, exatamente. E 4, as consequências disso. Só se você fizer isso, a gente vai ter uma relação muito melhor, vai evitar brigas e constrangimento que você tá tendo, né? Isso, adorei. Falando num caso de uma situação que é específica e pontual. Agora, se for o caso da pessoa estar repetindo isso constantemente, aí já tem um outro processo. O que está acontecendo com a pessoa? Sempre está fazendo isso. Porque não adianta você falar com a pessoa que não gostou e na outra vez ela repete de novo, né? Aí você está entrando no aspecto do alcoolismo, né? Do excesso do consumo de álcool, que tem que ser melhor estudado. Diga. Perfeito, Cláudio. E você chamou bem a atenção para a parceira. De que forma ela pode reagir para melhorar. Vale também a gente chamar a atenção para o próprio indivíduo que cometeu o excesso. O que ele pode fazer depois para melhorar a situação? Porque automaticamente o corpo dele, a mente dele vai avisar que ele errou. Vai fazer ele ter uns sentimentos negativos. Ele vai sentir basicamente culpa e vergonha, que são sentimentos distintos. De onde eles surgem? Uma das necessidades básicas do ser humano é a necessidade de significância. E a significância, ela é bifurcada em 2 coisas. Em autoestima e em ego. O que é a autoestima? A imagem que eu tenho, a aceitação que eu tenho de mim mesmo. Ninguém precisa saber. É algo comigo mesmo. O que é o ego? É a aceitação que eu preciso ter diante da sociedade, diante das pessoas com quem eu convivo. E por conta desses sentimentos, o álcool pode ser uma fuga. Eu posso querer, por engano, buscar significância no álcool. E olha só, quando eu vou buscar significância no álcool e que por algum motivo eu me excedo, quem aparece? Culpa e vergonha. E olha só, a culpa é o quê? A culpa está atrelada à autoestima. É um sentimento que é comigo mesmo. Ninguém precisa saber que eu estou sentindo culpa. E a vergonha é o que é? É o que eu fiz diante do olhar dos outros. Eu fico envergonhado do outro. Tanto que quem sente culpa não fica corado. Só fica corado vermelhinho quem sente vergonha. E o que esses dois sentimentos podem trazer pra gente? Esses 2 sentimentos estão dizendo o seguinte: olha, você errou. A partir de agora, se conscientize para acertar. Então é importante também, quem errou, utilizar o sofrimento para não errar mais. Gostei. Tá aqui Jean César dizendo, vixe, já aprontei. Bom, eu tô aqui com alguns depoimentos que a gente pegou. Raquel Pinheiro disse, a bebida desperta nas pessoas muito daquilo que fica inconsciente. E assim, após algumas doses, esse conteúdo acaba sendo expresso. Coisas acabam sendo feitas ou ditas. Além disso, a bebida também desperta a agressividade das pessoas, mas acho que nada disso justifica o fato de uma pessoa destratar a outra. Ô Cláudio, quando a gente bebe, a gente faz algo que a gente nunca faria ou a gente só faz o que a gente tem um potencial dentro da gente ou coisas que a gente tem vontade, mas não tem coragem? De maneira geral, a pessoa faz aquilo que ela já tem um certo pré-condicionamento, digamos assim, no qual a história de vida dela construiu. Uma predisposição. Né? Uma predisposição. Okay. Não é como, vou usar aqui um termo popular, baixar o santo. Né? Não é baixar o santo, ou seja, de repente aparece do nada um comportamento completamente, não é completamente, tem alguma coisa que tem a ver com a história de vida dessa pessoa. Né? E aí a bebida, ela vai desinibir e permitir que esses processos aconteçam. Aí eu vou repetir de novo, não necessariamente porque você bebeu você vai ser agressivo. O agressivo é aquela pessoa que já tem uma história de vida que favorece comportamentos agressivos. A pessoa pode beber e ficar deprimido, por exemplo, né? Triste, quieto, calado, chorando, pode ser também. Ok. Bom, a gente tem aqui um outro depoimento de Jean Martinez. Depende realmente do grau de bebida alcoólica que você ingeriu. Às vezes, por bebermos demais, acabamos perdendo o controle do nosso corpo e perdendo a consciência do que estamos fazendo. E acabamos causando constrangimento ou até atingindo amigos e familiares próximos com mais atitudes ou outras coisas. Mas realmente depende da pessoa e do tipo do seu comportamento. Como o doutor Leonardo até falou, que a curva ascendente e descendente, né? Da questão da bebida. Maurício já está na linha? Não? Tá. Lucas Cerqueira, não é desculpa para destratar ou desrespeitar ninguém.
Foi o que você falou. Não é desculpa mesmo. Mas às vezes bebemos demais a ponto de ficarmos inconscientes e agimos sem saber o que estamos fazendo. Realmente acontece. Acontece mesmo. Você perde completo a consciência, né, doutor Leonardo? Completamente. Na fase descendente, você vai perder a consciência inicialmente dos seus atos, até você não agir mais, ou seja, ficar comatoso e até podendo evoluir para o óbito. E é interessante uma atitude prática que as pessoas podem adotar para não correr o risco de fazer atrocidades enquanto estão embriagados. Porque nós somos resultados do meio no qual nós vivemos. Então, quando você age de forma agressiva, você pode não estar agindo conscientemente, porque a sua mente consciente já saiu da jogada. Quem está ali é a mente inconsciente porque o álcool liberou. E você resgatou algo que está em você. Ou seja, não é algo novo como nós comentamos aqui. Mas como fazer para que no meu subconsciente não tenha coisas ruins? Aí o ambiente que nós vivemos é muito importante. Nós somos fruto do ambiente que nós vivemos. Se você alimenta a sua mente inconsciente, assistindo agressão na televisão o dia inteiro, participando de conversas destrutivas, frequentando meios onde as pessoas são agressivas, onde as pessoas traem. Então, o meio que você vive diz muito sobre quem você é. No momento que você está ali, embriagado, e você vai agir no inconsciente, você vai fazer coisa que você não vai se reconhecer, mas isso é o meio que você vive que está influenciando. Então, escolha o que assistir, escolha o que ouvir, escolha com quem andar. Gostei. A gente vai voltar daqui a pouco. Eu tô com o meu calunista especial, Maurício Magalhães, na linha. Boa tarde, MM. Boa tarde. Acho que aqui o mundo começando a se rearrumar, o ano começando, essa sensação de que pós-carnaval não é só na Bahia não, Maiara. Eu acho que é no Brasil inteiro, viu? e todo mundo aí já para segunda-feira começar um ano novo. Ora, eu acho que o tema do programa, eu gostaria imensamente de ter estado o programa inteiro. Achei super interessante que está sendo discutida hoje. E assim, como eu também não participei do programa todo, assim, o que eu refleti um pouco, eu queria fazer uma reflexão extremamente popular. Há 20 anos atrás eu tive uma estagiária, que hoje é uma bela profissional, que me disse o seguinte: homem pega qualquer uma, normalmente pior do que a dele, e adora contar a todo mundo. A mulher, ela pega quem ela quer, normalmente melhor do que o dela, e ela não precisa contar para ninguém. E esse fenômeno da bebida que potencializa isso, acho que ainda existe esse ser quase um otário, ser masculino, de que essa questão que a gente herda em relação à permissividade de você se achar no direito, de aprontar e pedir desculpa, eu acho que o grande remédio aí é a mulher dar um belo corno no homem que ajusta na mesma hora, estabelece uma relação de igualdade. Eu acho que o mundo hoje é outro, as relações são totalmente igualitárias, você tem a opção de querer ou não estar com qualquer pessoa, mas desde que você esteja por inteiro. Eu não sei se hoje estou feliz aí no meu comentário, porque tem tanto assunto aí que Maiara me passou, mas eu adoraria ter ouvido os convidados de hoje, especialmente sobre essa questão, sobre o álcool. Eu também acho que eu também estou vivendo uma experiência e que a cada dia que passa eu bebo menos. E hoje eu já não tenho nem mais prazer no álcool. E como isso me faz bem, e como eu acho que hoje o não beber me traz outros prazeres muito mais intelectuais, prazeres físicos, que eu não tinha até então. Eu gostaria que todo homem que estiver ouvindo esse programa faça essa reflexão. Se você beber apenas socialmente, lhe fará um bem maravilhoso. Tá bom por hoje, Maiara? Tá ótimo, amor. Obrigada. Mas olha, a gente conversou coisas interessantíssimas no programa, inclusive os efeitos da bebida no corpo, até que momento que a gente tem consciência e tem momentos que a gente realmente perde a lucidez e não lembra de nada. Quinta-feira vai estar na nossa fanpage de Cabeça de Homem o áudio do programa, pra você poder escutar. Você e todo mundo. Farei isso sim. Até semana que vem. Beijo. Beijo, tchau, obrigada. Bom, gente, a gente tá aqui com o Anny Shimizu, que falou o seguinte: acredito que não tem desculpas, não. Muitas coisas que se fez ou falou bêbado, em algum momento foi pensado quando se estava sóbrio. Concordo. Algumas pessoas bebem para esquecer ou para lembrar algo que marcou ou faz falta em sua vida. Ou até mesmo camuflar sua realidade
ou expressá-las. Gente, eu conheço tanta história, mas agora não dá tempo não de falar. A gente está chegando ao final, ainda tenho aqui algumas coisas. Gabriel Queiroz, acho que não. Na minha opinião, a bebida no máximo libera o que já existe dentro de cada um e não pode nem deve ser usada como justificativa de nada. Júnior Brito, beber demais não serve como desculpa para tratar mal as pessoas. Eu nunca tratei mal ninguém estando bêbado. A última vez que acabei bebendo demais, fiquei chorando e dizendo que queria ir para casa, que era para meus amigos me colocarem num táxi. Bom, a gente está chegando ao final, ainda temos alguns minutinhos, mas eu queria pegar um gancho na última fala, Leonardo, sua, que você falou assim, do dia seguinte. Quando a gente está bebendo muito, tem alguns alimentos que a gente possa ingerir que ajudem a eliminar o efeito do álcool e também no dia seguinte, na ressaca, o que é que a gente pode comer ou beber ou fazer para que isso melhore? Mayra, quem não está bem alimentado, uma pessoa que está em jejum, ela vai sofrer os efeitos do álcool de forma mais potencializada e mais rapidamente. Então a recomendação, obviamente, é que a pessoa beba com moderação, sempre. Além disso, que a pessoa esteja bem alimentada, com carboidratos, enfim. Pessoas têm que estar bem alimentadas e beber com moderação. Dessa forma não haverá problemas. E a famosa ressaca, aquela ressaca, dor de cabeça, aquele mal-estar do dia seguinte, pode ser evitado, mais uma vez, bebendo com moderação, intercalando bastante água, líquidos, porque uma das coisas que nós temos é uma desidratação no dia seguinte, porque quando nós bebemos, nós inibimos um centro que é responsável pelo ato da micção, né, pela urina. Então nós temos tendência a urinar muito mais quando nós bebemos e muitas vezes nós esquecemos de repor com água e no dia seguinte nós estamos desidratados e tem aquela cefaleia, aquela dor de cabeça forte. Então a recomendação é se hidratar bastante, se alimentar bem sempre e beber com moderação, assim não haverá problemas. Mas imagine que eu já bebi de barriga vazia, bebi muito, fiquei embriagado e tô de ressaca no dia seguinte. Que alimento ou que alimentos são mais indicados que eu ingira para poder ter uma recuperação mais rápida? O mais importante não seria nem os alimentos, seria a hidratação. Água. Okay. Além disso, os açúcares. Açúcares são os carboidratos. Então, comer macarrão, arroz, feijão, frutas. Então, isso vai ajudar a se recompor no dia seguinte. Bom, e agora, Cláudio, vamos lá que eu quero passar para você. Eu acho que a pior parte da bebedeira, sem ser o que a gente aprontou, é quando a gente cai em si no dia seguinte vem a ressaca moral. O que é que você tem aí para dizer pro povo? Olha só, a ressaca moral pode ser uma excelente oportunidade para você refletir, sobre as consequências do seu comportamento. Quanto mais você refletir sobre as consequências do seu comportamento, mais controle você vai ter sobre esses comportamentos. Então, você se comporta de uma maneira e gera tais consequências. Se você tem contato com elas, se você está percebendo que toda vez que você bebe, gera uma série de problemas que vai gerar essa ressaca moral, vai ser mais fácil de você não repetir esse comportamento. Na próxima vez, quando você vier de novo a ter a oportunidade de beber, você vai dizer para você mesmo, epa, a outra vez aconteceu isso e isso e isso. Vou ficar atento, a gente chama tecnicamente sob controle das consequências de meu ato. E não sob controle de crenças de que beber é melhor tal. Quando você fica sob controle das consequências do seu ato, você tem uma tendência a ter um controle maior sobre o seu comportamento. E deixa eu aproveitar e pegar esse gancho e continuar. E quando o pai faz besteira na frente dos filhos, poxa, como é que esse pai deve começar com o filho no dia seguinte? Porque às vezes o filho fica com aquela coisa, com a vergonha, pô, eu tenho vergonha de meu pai, não quero mais sair com ele. E fica assim, agora, como é que eu vou aparecer para os meus amigos? O que a gente pode falar para esse pai e para essa criança? Aí vem de novo aquele problema que eu falei, né? Uma coisa é acontecer isso uma vez, outra coisa é se está acontecendo regularmente. Se está acontecendo regularmente, ele precisa de ajuda para reduzir essa frequência, porque aí está causando uma desestabilização na toda a família, né? O papel do pai vai estar prejudicado pelo excesso de consumo de álcool. Né? Agora, se aconteceu uma única vez que o pai perdeu o controle, aí os pais, né, eu acho que o pai e a mãe devem conversar com o filho, numa conversa aberta, que pode acontecer, que o pai e a mãe não são perfeitos, que isso pode ocorrer. Quanto mais íntima for a relação entre os pais e os filhos, mais fácil vai ser lidar com essas situações de constrangimento. Aí você tem que estabelecer afeto, intimidade, relação. Quanto melhor for essa relação, mais fácil vai ser lidar com as situações de erros, que vai acontecer do pai, da mãe, do filho, todo mundo. Né? Olha lá, 1 minuto para encerrar. Algum recado? Eu vou encerrar só complementando essa fala, que a educação ela vem muito mais do exemplo do que da fala. Então o pai agiu errado. No dia seguinte, não tem nenhuma palavra que vai compensar o erro, mas as ações futuras assertivas do pai irão sim
corrigir esse rumo equivocado que o pai deu naquele momento. Então, agir sempre de forma assertiva, de forma boa. E essa mensagem eu gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente, tanto os solteiros quanto os casais. É importante a gente ter controle sobre a nossa mente consciente, a gente controlar os ambientes que nós andamos, as conversas, as pessoas com quem nos relacionamos, porque isso vai fazer parte da construção de nosso ser. E a construção de nosso ser vai resultar em nossas atitudes, que serão positivas ou negativas, esperando que elas sejam positivas e que todos que estão ouvindo a gente saiam desse bate-papo engrandecidos e que os casais sejam felizes. Que bom. Pô, gente, queria agradecer a vocês, meus convidados, hoje por estarem aqui, a toda a minha equipe, Carlinhos, Analdo, que está aqui hoje, aos meninos que estão em casa, a Dilcinho, quero agradecer a Humberto Filho, quero agradecer muito também a Felipe Arcoverde e Ana Paula Paixão da Person Design, que, enfim, conceberam minha marca e minha comunicação visual para o ano de 2015. Quero agradecer muito a todos vocês que estão com a gente aqui todo sábado e todo mundo que chega e vai se somando a gente. Sábado que vem a gente está de volta, sempre no mesmo horário, 3 da tarde. Um beijo grande, até semana que vem. Fui!